evangelização das pessoas, um dos alvos é a compra da segunda carreta. Não sei se os irmãos sabem dessa história. Segunda carreta, já temos a primeira carreta, nós batistas temos a nossa carreta que tem levado o trabalho de evangelismo em outros lugares. Mas o objetivo e o desejo dos nossos irmãos que estão ao nosso serviço, estão ao nosso Deus, é comprar a segunda carreta. E uma carreta não é barato, não. É uma coisa cara. E para quê? Para que já ano que vem 2 grandes carros possam estar trabalhando na evangelização das pessoas, né? Então, Jesus é a solução. A solução é Jesus Cristo. E a solução para os missionários é Jesus Cristo. Mas para os missionários, quem são os missionários, né? Quem são esses? Então, nós hoje estaremos pensando exatamente isso. A solução é Cristo e por isso ele precisa de nós como seus missionários. Acompanhe comigo na leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6 a 18. Segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículo 6 a 18. Acompanhe a leitura, você que está em casa também, e se você deseja também participar da campanha de missões, você na hora das entregas dos dízimos aparece aí o nosso CNPJ, o nosso Pix, se você desejar participar desta campanha, pode participar e envie para nós também o seu comprovante de depósito, nome, tudo direitinho, para que nossos tesoureiros possam encontrar e nomear e para nossos relatórios bem direitinho. Então, vocês que estão em casa aqui, também que desejam participar, aproveitem desta forma. Mande para esse número que aparece na hora das entregas dos dízimos, o seu Pix, ou a sua oferta, e depois mande para a nossa igreja também o seu nome, o valor que foi depositado, para que nós possamos contabilizar em nosso sistema financeiro, ok? Então vamos ler conosco aqui o texto. Porque eu já, diz Paulo, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Missões. O que é missões? Quando alguém fala para você missões, você define missões como? Veja bem, a palavra missão vem do verbo do latim mito, que significa enviar. No Novo Testamento, vem do grego apostelo, que tem o mesmo significado em sua essência. No entanto, estes termos, missão, missões, só chamou a atenção da igreja a partir do século XVI, período em que, quando a reforma protestante começou a enviar, na obra da evangelização mundial, os seus missionários.
Em João capítulo 20, versículo 21, Jesus Cristo diz o seguinte: digo-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu os envio a vós. Vou reler esse texto como está no grego. Preste atenção. Assim como o Pai me ordenou para que eu viesse a este lugar, também eu vos ordeno que vá e leve. Isso é missões. Você percebeu o texto, irmãos? Você percebeu bem claro o texto? Veja, Jesus está dizendo o seguinte, que missões é enviar. Nós falamos muito que Jesus, que Deus é o Pai de missões, que Ele mandou Jesus a esse mundo. E Jesus enviou a nós para que neste mundo pudéssemos, então, fazer missões. Mas interessante, se você percebeu, na leitura do texto, missões, na definição da palavra missões, quer dizer o quê? Vocês não prestaram atenção. Vou fazer de conta que não entendi. Missões é enviar. Só que no texto de João, capítulo 20, versículo 21, você tem a mesma palavra traduzida envio. Você viu aí a palavra? Que Deus enviou, o Pai enviou Jesus Cristo, e também, assim como o Pai ele enviou, Ele estava nos enviando. Você prestou atenção na palavra, diferente definição da palavra envio? São duas palavras que, traduzidas para o português, significam envio, mas que, na sua essência, têm significados diferentes, aparentemente sinônimos, mas parece. Repito, a palavra envio, Deus enviou Jesus a este mundo. A palavra envio aqui, repito eu, ordenou que ele, Jesus, viesse a este lugar, este mundo. E Jesus, na palavra, ele diz, eu vos envio, ele está dizendo aqui exatamente o seguinte, eu estou ordenando que você vá e leve. É diferente, não é diferente? Todos os dois têm sentido de ir, só que um ir a algum lugar. Estou quase que aqui trabalhando com português. Eu não vou trabalhar muito não, que a professora daqui a pouco vai falar, pastor, não fala muito, daqui a pouco fala errado aí. Eu não gosto muito desse negócio, mas tudo bem. Né? Quem envia alguém a algum lugar, não é assim que funciona? Né? Pois é, Deus está enviando a Jesus a algum lugar. Qual lugar? Este mundo. Quem envia alguma coisa. Ficou diferente, não ficou diferente? Português aí, né? Quem envia alguma coisa a alguém. Ainda tem mais um negócio aí. Então você percebe que ele está enviando Jesus a nós a levar alguma coisa a alguém. Levar o quê? A mensagem de salvação, a boa nova, ou as boas novas, como alguns costumam dizer. As boas novas. Defina para mim boas novas, a mensagem de salvação. O que você define para mim? O evangelho pregado. Defina para mim o evangelho pregado. Jesus Cristo salva. Jesus a solução. Antes da gente continuar nesse texto, vamos voltar ao texto de Timóteo. Vou dar um retrato para os irmãos do estado em que Paulo estava. Paulo estava chegando ao final do seu ministério. Você percebeu isso na leitura? Você percebeu? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo estava ali na sua última prisão. Paulo estava no corredor da morte. Paulo estava para ser morto há alguns dias. Só lhe faltava chamar o nome. Paulo, é a tua vez. Ele foi morto decapitado. A história mostra isso. Ele não foi morto crucificado, como Pedro, por exemplo, porque ele era romano, cidadão romano também, tinha cidadania romana. Então, não era bem visto um cidadão romano ser crucificado. Então, ele só salvou-se da cruz por causa disso. Mas ele foi morto da mesma maneira. Paulo estava na sua segunda cadeia. Cadeia essa
terrível. Imagine você, coloque-se no lugar de Paulo, preso num ambiente inóspito, um ambiente insalubre, um ambiente terrível, um ambiente desastroso, sabendo que o seu nome seria cantado daqui a pouco para a morte. Você estaria alegre ou não? Não seja hipócrita, então não fale. Pense somente, né? Não vá dizer assim, eu estaria numa alegria só. Não faça isso. Eu também sou humano e eu sei como é que isso funciona, né? Então, eu pergunto de novo. Como você acha que Paulo estaria ali naquele momento, esteve ali naquele momento? Preocupado? Provavelmente. Ansioso? Talvez até. Não dormindo? Possivelmente. Mas quando você lê esse texto, você vê um outro quadro. Não sei se você percebeu o que Paulo, nesse texto, escrevendo a Timóteo, a última carta dele, estava chegando no final, ele escreve aqui algo maravilhoso, irmãos. Algo maravilhoso, riquíssimo para você e para mim, para que nós tenhamos uma visão do que é ser missionário e como ser um bom missionário para Cristo. Para que nós venhamos a apresentar Cristo lá fora. Então você vai ver nesse texto aqui, irmãos, um quadro diferente daquele que eu e você provavelmente nós estaríamos. Imagine, trago de novo a memória. Você vai ser morto daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Você está no corredor da morte, o negócio não passa dali. Na sua primeira prisão, se você lembra da história, Paulo estava bem. A gente pode dizer até que ele estivesse numa prisão domiciliar. Estava numa casa. Paulo, na sua primeira prisão, ele foi preso pelos judeus. Aquela briguinha lá e tal. Agora não, ele estava preso pelo Império Romano. O negócio não é mais. O imperador Júlio César, que tacou fome em Roma, estava atrás dos cristãos. E aquele negócio. Paulo dessa não escapa, assim como outros também não escaparam. Morreram. Foram mortos pelo Evangelho. Mas Paulo, um grande missionário, nesse texto, não sei se você percebeu, ele mostra para a gente o que é ser um grande missionário. Mas antes de eu ler isso, antes de a gente pensar nisso, tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Tem outra coisa interessante nesse texto, interessante na história de Paulo. Paulo estava ali naquela prisão, ele estava naquele momento, mas sabendo o que tinha acontecido lá atrás. Sabendo o que tinha acontecido lá atrás. Você lembra que quando Cristo chama Paulo, dá logo uma boas novas para ele? Paulo, você é um cara especial para mim, eu preciso de você, mas eu tenho que te falar uma verdade. Você vai sofrer. Paulo, você vai passar por dificuldades. O negócio não vai ser fácil para o teu lado, não. E ele depois até escreve isso, não escreve? Quer que os irmãos lembram? Lembra do texto? Trago em mim as marcas, e olha que não foi uma cicatriz tão fácil de se levar, não. Se você fizer uma retrospectiva dos momentos em que Paulo foi torturado pelo Evangelho, você vai ver que foi coisa terrível, foi apedrejado, quase que pensar até que ele estava morto. Lembra disso? Foi chicoteado. Paulo foi chicoteado. Paulo foi perseguido. E agora estava numa situação terrível. Então, a vida de Paulo não foi fácil, mas ele participou bem disso daí. Quando ele diz que ele participou bem, ele diz lá no texto, combati o bom combate. Por que ele tinha essa visão de combater o bom combate? Você lê isso em Lucas 12, versículo 11 e 12. Veja comigo aí, Lucas 12, 11 e 12. Olha só, e quando vos conduzires às sinagogas, aos magistrados e potestades ou autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Porque, aí vem, olha só, na mesma hora vos ensinará quem? O Espírito Santo que vos convenha falar. Ele tinha plena consciência que ele estava indo para este bom combate com o Espírito Santo o habilitando para aquilo. Ele não estava indo pelas suas próprias forças, ele estava indo porque o Espírito Santo estava com ele, convencendo através dele as pessoas que com ele estavam.
Outra coisa também interessante, você lê lá em Mateus, né? Como eu costumo dizer, os nossos embaixadores decoram de cor e salteado, sabe de cor e salteado. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. E Jesus chega para os seus discípulos e diz o quê? É-me dado todo poder aonde? Aí então, veja isso, no céu e na terra. E aí então diz o quê? Então você percebe que Paulo tinha por trás dele o poder de Deus, que o estava habilitando para a realização da obra de Cristo. Jesus, quando deu a ordem, da mesma forma que Deus me deu uma ordem para que eu viesse a este mundo, eu agora estou te dando também uma ordem para que você vá e leve a mensagem de salvação às pessoas. E veja, o Pai Todo-Poderoso habilita Jesus Cristo. Você lembra no Getsemane, quando Cristo estava lá na sua agonia, antes de ser preso? Ele usa uma expressão interessante, não sei se vocês lembram. A carne... Ninguém sabe, não? A carne é fraca, mas o espírito é forte. Então você imagina e visualiza isso. Paulo, ele vê que com ele tinha um espírito forte, poderoso. Então aquilo que ele estaria por passar no seu bom combate, fica ele tranquilo, porque ele, naquele momento em que estava passando por aquela, inclusive, dificuldade, ele tinha com ele o Espírito forte de Deus, que lhe deu toda a autoridade para lhe pregar o Evangelho. E ser-me-eis testemunhas, tanto em, naquele dia vocês vão ser habilitados para isso, ser testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Você percebe que você e eu, por fazermos parte do corpo de Cristo, temos toda e qualquer habilidade e autoridade para anunciar que Cristo é a solução. Não existe meias palavras nisso, é ou não é. Se você tem Cristo no seu coração, você tem habilidade para isso. E não, veja bem, e não tem que temer o bom combate. Você vai continuar ao final. Como isso acontece? Você agora vai ver como Paulo, naquela prisão, não esteve como eu ou você, provavelmente, estaríamos se fosse nós. Veja lá. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção está no versículo 9. Versículo 9. Volte lá a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo. Versículo 9. Paulo chega para Timóteo e diz o quê? Timóteo, em outras palavras, vem depressa. Corra. O que Paulo está dizendo ali é o seguinte, para você e para mim. A mensagem de Deus, o ser um missionário tem urgência. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que pode acontecer. Paulo, no contexto, a gente até entende, Paulo, quando escreve isso para Timóteo, ele diz, Timóteo, vem logo, porque meu nome vai ser cantado qualquer hora. Venha rápido, até porque o inverno está se aproximando. Ele vai dizer lá na frente, traga a minha capa. O inverno está se aproximando e se você deixar para depois, o inverno vem, chega e ninguém pode navegar. Vai ficar difícil. E provavelmente, se você tardar e o inverno chegar, quando você chegar aqui e procurar pelo dito apóstolo Paulo, você vai encontrar ele enterrado. E aí já não adianta mais nada. Passou-se o tempo. Urgência. A evangelização, o pregar, o anunciar Jesus Cristo como solução é um caso de urgência. E Paulo não vai bobear no seu ministério, você percebe isso? Todos os instantes Paulo aproveita para evangelizar, falar do amor de Cristo. De uma forma ou de outra, um bom missionário é aquele que entende a necessidade de que a obra é urgente e não algo que podemos sentar e descansar e esperar o tempo passar. Não. É urgente.
Segunda coisa que eu vejo nesse texto aí, só no versículo 10, e aí você vai achar uma coisa interessante. Versículo 10, depois 16 e 17. Olha só o que está escrito aí no versículo 10, 16 e 17. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Agora 16. Ninguém me assistiu. Ninguém estava comigo na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor, diz Paulo, assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Vamos trazer para os nossos dias. Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo. Timóteo, aconteceu um negócio interessante. Nossa, chato, inclusive. Quando eu fui ser julgado, porque o Império Romano, né, e você sabe que muitos dos nossos estudantes de direito estudam, inclusive, o direito, né, eleitoral, aquele negócio todo, né, direito de justiça, muito que vem também do Império Romano, né? Paulo, ele foi para uma audiência, ele não era morto assim, mata ele, não. Ele foi julgado. E aí o que acontece quando ele é julgado? Ele diz, quantos estavam com ele lá no julgamento? Ninguém. Imagine a decepção do apóstolo Paulo na audiência, né, entre o juiz, naquela audiência em que a pergunta é feita: quem pode testemunhar a favor de Paulo? Aí quantos bracinhos Paulo gostaria de ter visto? Muitos. Por que muitos? Porque ele pregou para muita gente, inclusive Timóteo, que era seu filho o companheiro de Paulo. Filho na fé. Mas naquele dia, quantos bracinhos se levantaram? Nenhum bracinho se levantou para dizer. Inclusive, se você quiser ler, lá em 1 Tessalonicenses, depois você lê, não precisamos ler agora não. Em 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 1, dos versículos 2 ao versículo 10, Paulo faz uma rasgação de seda. Já viu que negócio? A igreja é maravilhosa, que igreja abençoada. Não preciso fazer mais nada, porque vocês falaram bastante, anunciaram, vocês são 10, top. Quantos de Tessalônica foram lá dizer, Paulo, estamos aqui contigo? Nenhum. Nenhumzinho sequer. Vou fazer um parênteses aqui, esse é um grande problema dos nossos missionários, dos nossos pastores, dos nossos líderes que estão à frente do trabalho da evangelização. Quantos se preocupam com a vida deles? Nenhum, se bobear. Por que eu digo isso? Tiro por mim mesmo. Quantos dos irmãos me ligam para perguntar como eu estou bem ou não? Não vou dizer quantos para não ficar sem graça. Mas sabe ligar para reclamar. Sabe ligar para questionar. Sabe ligar para cobrar. Mas não sabe ligar para perguntar, pastor, está precisando de alguma coisa? Perceberam? Aqui na igreja eu conto 2 pessoas somente, que me procuram muitas vezes e perguntam, como está, pastor? 2. Não estou cobrando nada de ninguém, não. Isso é uma realidade dos missionários. É uma preocupação que você e eu temos que ter com os nossos que estão à frente da batalha. Com aqueles que estão lá cobrando evangelização, pregando, anunciando as boas novas. Você liga para perguntar do seu missionário? Você se preocupa em orar pelo seu missionário? Eu fiquei triste, irmãos. Desculpe falar, você que está na internet, me perdoa. Finge que não é com você, nem ouça isso. Mas eu fiquei triste domingo quando a nossa missionária trouxe aquele papel para adoção. Quantos braços levantaram? Eu participo. E olha que não é oferta grandiosa assim também não, irmãos. É coisa pequena, que você pode gastar às vezes numa besteira na rua, de um salgadinho. Isso é problema sério.
Porque quando Cristo deixou a sua morada celestial para vir a este mundo, ordenado por Deus, vai lá, ele se esvaziou da sua glória e do seu poder. E aqui na terra sofreu por quem? Pelos bons? Pelos sadios? Pelos melhores da época religiosa? Não, ele sofreu por você e por mim, os miseráveis pecadores, inimigos dele. Inimigos dele. O missionário, ele tem que entender, você precisa entender, que a luta faz parte também da solidão. A solidão. Paulo rasga seda. E interessante, irmãos, que em Provérbios capítulo 18, versículo 24, você vai ler uma coisa que eu tenho certeza que você nunca leu na sua vida. Olha só, eu fiz questão de trazer hoje nessa versão antiga, que eu acho que a maioria daqueles irmãos tem. O homem que tem muitos amigos pode o quê? Congratular-se. Você já leu esse versículo? Mas há amigo mais chegado que o irmão. A gente geralmente lê o final do versículo. A gente lê o final do versículo. Quem tem uma versão diferente aqui desse versículo? Hã? Provérbios 18, 24. Quem tem uma versão diferente? Eu acho que o Irmão Bento tem. Não tem, Irmão Bento? Um homem que tem muitos amigos sai perdendo. É diferente de congratular-se, né? O que é congratular-se? O que é congratular-se? Hã? Festejar, alegrar-se, né? Eu tenho muitos amigos. Mas não é isso que está no hebraico. Fala, Lucas. A ruína. A palavra hebraica, traduzida para congratular-se, que não sei por que fizeram essa tradução, não entendi até hoje, e também não vou ficar pesquisando para isso. A palavra hebraica quer dizer, aquele que tem muito amigo sofre dano. Aqueles que têm muito amigo se quebram. Aqueles que têm muito amigo se ferem. Aqueles que têm muito amigos ficam tristes. Estranho isso, né? Fala, irmã. Também é diferente, essa versão também. Não é o que está escrito aí no hebraico. Sim. Duro nada. Um pouco mais próximo da realidade. Viu como é que é o negócio? Não é ficar alegre, não. E Paulo não está triste por causa disso. Paulo não está triste por causa disso. Ele se feriu pelas pessoas. Ele se martirizou pelas pessoas. Ele se quebrou pelas pessoas. Ele sofreu na pele pelas pessoas. Ele foi porque ele amava as pessoas. Mas ele sabia que ele tinha um amigo mais chegado que um irmão. Por isso ele diz que Deus não o desamparou. Deus estava com ele. Jesus não o deixou sozinho. Jesus não o deixou sozinho. Mesmo nas masmorras da vida, você lembra de um caso em que ele foi, juntamente com Silas, chicoteado e preso numas masmorras, lembra disso? Né? Eles estavam fazendo o que lá dentro? Reclamando? Que situação horrível foi essa que nós nos metemos? Foi isso que ele falou? Eles estavam fazendo o quê? Cantando. Cantando. Olha que coisa linda. Porque o que ele sabia era o seguinte, eu estava fazendo não porque tinha que fazer. A irmã Nancy usou uma expressão boa. Não é por ter que fazer, é porque querer fazer. É diferente. Eu faço porque quero, eu não faço porque tenho que fazer. Eu faço porque amo, não porque Deus me mandou somente fazer. Não. Tenho certeza que a Bia, quando trouxe esses biscoitinhos, trouxe com a maior das alegrias, porque ela vai conseguir alcançar o que ela propôs em seu coração, entregar aquela oferta com alegria, porque ela propôs no seu coração, e assim como ela, outras tantas pessoas assim fazem. E amém por isso. E amém por isso. Terceira coisa que eu vejo nesse texto. Paulo estava confortado por Deus.
As pessoas abandonaram, mas Deus não. Deus está junto com ele. Terceira coisa interessante, versículo 11. Olha o que acontece com um bom missionário. Olha o que acontece. Versículo 11, voltando lá a 2 Timóteo. O que Paulo diz aí? Olha só. Você tem que ler nas entrelinhas para achar o que está escrito aí. Só Lucas está comigo, mas toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o meu ministério. Para você entender esse texto, você precisa voltar lá atrás, lá no início do Paulo como missionário. Paulo é separado pela igreja, Barnabé e Paulo. Não foi isso que aconteceu? Você lembra da história? Não foi Paulo e Barnabé, entenda isso. Foi Barnabé e Paulo. Aí o que acontece? Quem vai junto com os dois? Quem vai junto com os dois? Você que é bom de história da igreja cristã. Hã? Marcos. Pois bem, no meio da estrada, no meio do caminhado, no meio do labor, né, da luta, do evangelismo, da pregação da palavra, o que faz Marcos? Isso não é para mim, eu vou embora. Não sei qual foi o motivo que aconteceu, para quê, por quê, isso também não me interessa. Ele largou. Vou me embora, isso não é para mim. Foi embora. Aí o tempo passa, né? O tempo voa. Lembra da propaganda? Pois é. O tempo passa, o tempo voa. Vamos embora fazer um trabalho evangelístico, Barnabé, diz Paulo para Barnabé. Vamos embora. Aí Barnabé vira para Paulo, eu vou chamar Marcos para ir com a gente. Marcos não. Mas Paulo, vamos chamar Marcos, afinal de contas, meu primo está aí, amadureceu. Marcos não. Paulo, que isso? Eu ponto e digo, Marcos não. Brigaram os dois. O texto mostra isso, que eles tiveram uma brigazinha pesada. Aí o que aconteceu? Barnabé e Marcos, e Paulo se separam. E aí Barnabé chama Marcos e vão os dois. E Paulo vai para o outro lado. Só um parênteses aqui. Até nas nossas divergências, Deus cria coisas boas. Olha essa coisa maravilhosa. Em vez de uma frente missionária, agora tem duas. Aí o que acontece? O tempo passa, Barnabé vai trabalhando com Marcos. E veja, Marcos foi tão importante que foi o primeiro a escrever o Evangelho. Marcos, que leva seu nome. Foi o primeiro. Nem Mateus, nem João, nem Lucas escreveu. Foi Marcos, foi o primeiro. Aí, agora, no final do ministério de Paulo, ele chega e diz, traz Marcos comigo porque é muito importante para o meu ministério. Olha só que coisa linda. O que eu aprendo aí, irmãos? O bom missionário é aquele que olha para si mesmo e vê os seus erros e procura arrepender-se deles. Vou repetir. O bom missionário só consegue fazer o bom combate, realizar o bom combate, quando ele olha para dentro de si mesmo e reconhece os seus erros. Paulo, quando diz, traz Marcos, ele está dizendo o seguinte, eu errei lá atrás. Eu desconsiderei um servo do Senhor. Eu menosprezei um grande homem de Deus. Eu simplesmente agi meus preconceitos. Eu agi pela minha cabeça, pelos meus sentimentos. Só que o bom evangelista, o bom missionário, para apresentar Cristo ao mundo como solução, ele precisa olhar para o seu coração primeiro e se arrepender dos seus erros. Você lembra do texto que nós não devemos lutar contra a carne nem o sangue, porque a nossa luta não é contra isso. Ou seja, em outras palavras, a minha luta não é contra as pessoas. Tem gente que quando a gente chama a atenção fica logo sentido. Só que eu não estou brigando com ninguém. Eu estou mostrando verdades. Tem gente que fica logo melindroso. O pastor brigou comigo. Eu não briguei, não. Eu chamei a atenção somente. E Deus faz isso toda hora com a gente, comigo e com você. Não é assim que funciona. Mas veja, mesmo que eu venha a errar, e posso errar, e me desculpe falar a palavra certa aqui, todos nós erramos. Eu decepciono alguém, você decepciona alguém. Não pense que você é o melhor de todos. Não é, e nem eu sou.
Eu posso deixar a desejar, você pode deixar a desejar, você pode errar, pode ferir, pode agredir, sem querer, mas você precisa se arrepender do que você fez, mesmo sem querer. Dizer assim, me desculpa, eu errei. Tem pessoas que têm uma dificuldade terrível em reconhecer os seus erros. Através da palavra, através das ações, através do pensamento. É difícil, mas tem pessoas que precisam entender que isso é importantíssimo. Veja, você acha que Marcos não ficou triste quando soube que Paulo não o queria com ele? O que você acha? Se fosse você? Você acha que Barnabé ficou satisfeito quando brigou com Paulo dizendo, não levo ele? Poxa, você acha? Mas veja, são homens, são mulheres, pessoas que precisam entender que errar é uma questão natural e que nós precisamos nos entender, nos arrepender e entender que precisamos amar. Veja, lá mais à frente, quando Paulo ele diz, traga Marcos, porque é importante para o meu ministério. Gente, Paulo estava para ser morto. Que ministério? Já estava para ser morto. Que ministério? Ele não tinha mais nada para fazer. Dali não saía mais. Seria morto. Qual o ministério? O ministério não é dele. O ministério de quem? De Jesus Cristo. Você não trabalha para homens. Eu não trabalho para homens. Nós trabalhamos para Deus, somente Deus. E Paulo continua. Olha o que ele fala lá no versículo 13. Olha só o que ele fala no versículo 13. Outra coisa importantíssima e que nós deixamos a desejar e muitas vezes. Quando vieres, diz ele a Timóteo, traze comigo depressa, né, a minha capa, que deixei na casa de Carpo. Versículo 14. Versículo 13 mesmo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Gente, Paulo estava para morrer. Para que ele queria estudar mais? Para que ele queria estudar mais? Aqui ele está ensinando para você e para mim, não podemos abandonar as escrituras, não podemos abandonar o estudo da palavra de Deus. De vez em quando eu faço isso, né? A irmã Marilene sabe disso, o irmão Zé Bento também sabe disso, né? O pastor Juninho também sabe disso. De vez em quando eu passo nas classes. Bom dia, irmãos. Esse meu bom dia é para dar bom dia mesmo, tá? Não estou mentindo não. Mas eu quero ver quem está lá estudando a palavra de Deus. É triste quando eu vejo pessoas que não dão a importância devida à escola bíblica dominical. Não é pela escola bíblica dominical em si, como organização, não. É o querer estudar a palavra de Deus. Você tira quantos minutos do seu dia para meditar na palavra de Deus? Quanto você tira do seu dia? Você tira 5 minutos? Você tira 1 minuto? Você tira meia hora? Você tira 1 hora? Mas você consegue tirar minutos, horas às vezes, para ficar no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e não sei o que lá mais. Você consegue. Você consegue ficar horas vendo seriados. Sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Consegue ficar horas disso tudo. Não estou dizendo que esses meios de comunicação são do capeta, como antigamente alguns ensinavam. Não, não são não. Eles podem ser se você deixar. São ferramentas maravilhosas para você interagir, aprender a palavra de Deus. O meu celular, se alguém pegar meu celular, vai ver. Tem lá a Bíblia em hebraico, tem lá a Bíblia em grego, tem lá a Bíblia com concordância, tem várias Bíblias que, de vez em quando eu pego, vou perguntar, como é que é esse negócio aqui? E vou estudar a palavra de Deus ali. Às vezes, quando a pessoa manda versículos, minha esposa adora dar versículos pela Bíblia, às vezes, quando ela, pelo WhatsApp, é coisa maravilhosa isso. Né? Você lê um versículo e aquele versículo bate. Alguns irmãos também fazem a mesma coisa, põe versículos lá no WhatsApp, nos grupos, mas se for fofoca, todo mundo quer saber e quer passar para frente. Mas quando é a palavra de Deus, isso eu já sei. Paulo estava para morrer e um bom missionário precisa entender que a Bíblia é o seu, o meu, o nosso alimento devocional. Por isso Jesus Cristo, quando ele disse que a carne era fraca, mas o espírito era forte, porque ele estava em sintonia perfeita com Deus. E quando ele sai dali para a cruz,
Às vezes a gente faz um quadro de um Cristo coitado, desesperado. Realmente é um quadro triste, terrível, terrível. Mas o Espírito de Jesus Cristo estava tão forte que quando o seu traidor chega, ele diz: amigo que vieste. Seu Espírito estava tão forte que quando ele chega na cruz do Calvário, chega e diz para Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. O Espírito dele está tão forte que até a preocupação com a sua mãe ele teve. Ó, João, esse aí é tua mãe, Maria, esse aí é teu filho, assuma. Estava tranquilo. Estava forte. Porque ele não abandonou em nenhum momento o contato de Deus. Nenhum momento. E para concluir, irmãos, versículo 15. Versículo 15. Aliás, versículo 15 não, versículo 14, desculpa, ainda tem mais 2 tópicos. Versículo 14. O que diz aí o versículo 14? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Esse indivíduo maltratou Paulo. Está aí dizendo. Alguém te maltrata? O que você acha? Alguém te maltrata? Alguém já te maltratou? Eu tenho pessoas que infelizmente quiseram ser meus inimigos. Eu não sou inimigo deles, mas eles quiseram ser meus inimigos. E me maltrataram, e até hoje me maltratam. Tem pessoas até que dizem ser amigos que maltratam. Como eu falei agora há pouco, com palavras e ações. Mas diz Paulo o quê? O Senhor vai resolver isso. Não sou eu. Não é você que vai querer vingar-se. Até porque a vingança, diz o Senhor, é de quem? Dele. Na obra da evangelização, na obra de pregar o evangelho, nós, os missionários, quando eu digo nós, eu estou colocando a mim, nós, os missionários, sofremos muito. São lutas que, eu uma vez até já falei aqui, é como se estivesse vendo o próprio diabo na minha frente. Pela luta, pela angústia. Mas veja, por amor a Deus, em primeiro lugar, e por amor às pessoas, Paulo diz: o Senhor resolve. Não sou eu que vou resolver. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho inimigos. Paulo disse: eu não tenho inimigos. As pessoas que se fazem meus inimigos. Eu não saio por aí cavando e procurando e provocando inimigos. Não, a justiça é de Deus. E o próprio Jesus Cristo disse, repito, minha é a vingança. Não é sua nem minha, é de Deus. Agora sim, para terminar, o versículo 15. O que diz aí o versículo 15? Olha só que coisa linda. Para terminar, bom missionário precisa. Guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, o seguinte: tenha cuidado com ele. Tenha cuidado. Não pense você que dentro da igreja 100% é filho de Deus. Não pense você isso. Não pense. A nossa vontade é que todos sejam filhos de Deus. O meu desejo é que todos realmente sejam filhos de Deus. Mas eu seria inocente e muito bobo se eu fechasse o meu olho e dissesse assim: todos são filhos de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: você, Timóteo, cuidado. Tem pessoas que vão querer te apunhalar pelas costas. Cuidado com essas pessoas. Cuidado. Ame-as todos. Ame todas as pessoas. Amai os vossos inimigos, inclusive. Pregue a palavra tempo fora de tempo. Anuncie. Não dê brechas. Fique atento. Seja prudente, que nem a serpente, mas simples, que nem a pomba, diz Jesus Cristo. Então não pense você que é mar de rosas. Mas mesmo assim, Paulo naquela situação ainda deu conselho. Timóteo, cuidado com ele. Abra teu olho. Fique atento. Como o pessoal fala hoje, não demole. Fique vigilante. E entenda que você precisa fazer a sua parte. Eu fiz a minha. Eu combati o bom combate. Eu acabei minha carreira. Estou para ser morto. Guardei a fé. Porque isso tudo é para a glória de quem? Do nosso Deus. Tudo para a glória do nosso Deus. Por isso, irmãos,
quando você for fazer a obra de missões, entenda que o Senhor vai te livrar de toda má obra e vai te guardar, diz Paulo, para o reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Essa é a visão de Paulo como um bom missionário para a obra que ele realizou. Que essa seja também a nossa visão para a obra de nosso Deus. Amém? Vamos orar e depois vamos louvar o nosso Deus. Não sei se dá o testemunho. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco e nunca nos desampara. Muito obrigado, Senhor, porque a tua obra é maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor não nos desampara e nos dá direção e discernimento para com a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais um, a levar a mensagem salvadora, Jesus Cristo, àqueles que estão ao nosso redor. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal, porque sabemos que um dia estaremos juntos para todo sempre, para te glorificar e entregar diante de ti os nossos frutos que colhemos apesar de estarmos muitas das vezes chorando. Muito obrigado, Senhor, pela alegria que temos de poder te servir. Seja, Senhor, com cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.